Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas. Aleluia! Glória a Deus. Bom dia, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Estamos chegando em sua casa, onde quer que você esteja, para cultuarmos ao nosso Deus. Hoje, o dia do Senhor, e nós separamos um tempo todo especial para cultuar a Deus neste domingo, primeiro domingo de outubro. Vocês observam que hoje nós estamos entrando já no último trimestre do ano de 2020. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Então, vamos ter que dar sequência à vida. Vamos continuar cultuando ao Senhor com toda a determinação e com toda a alegria do nosso coração. Já inicio o culto deixando aí convite para você. Vamos começar a nos prepararmos para estarmos juntos com os nossos irmãos, cuidando, cumprindo todo o protocolo que requer por enquanto. Se Deus quiser, logo, logo, nem isso nós vamos precisar. Logo, logo tudo voltará ao normal, eu creio nisso, eu acredito nisso. Mas enquanto isso, nós estamos aqui, chegando à sua casa, tantos membros da Igreja Batista em Jardim Santana, como os nossos amigos, irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado nos cultos da igreja, e tem sido uma satisfação, um prazer muito grande estarmos juntos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Vamos conversar com o Pai Celeste, porque hoje nós temos a responsabilidade de concluir a mensagem do domingo passado, quando pregamos no livro de Tito. Lógico, você está lembrado que nós colocamos o texto de Tito, capítulo de número 2, e falamos sobre a graça salvadora. Pregamos a parte A, a primeira parte da mensagem, e ficou para nós concluirmos hoje, nós vamos fazer isso. E para fazermos isso, nós vamos conversar com Deus, pedir sabedoria, a sua orientação, que o Espírito de Deus esteja nos conduzindo para apresentarmos uma mensagem com fidelidade bíblica, porque é isto que é importante, que vocês que têm acompanhado lives, têm acompanhado estudos, palestras, nesse tempo de recolhimento, nesse tempo de pandemia, observar o que está sendo pregado e como isto está sendo pregado, para nós não nos intoxicarmos, para nós não nos envenenarmos, para que isso não venha trazer problema para a nossa mente, para refletir a palavra quando lermos a Bíblia, não ficarmos com dúvidas,
Por isso, nós nos propomos a estar com você, examinando a Bíblia, humildemente, entendendo que eu sou apenas instrumento de Deus e que o Espírito do Senhor há de falar de forma clara e transparente para a sua vida e para o seu coração. Amém? Vamos conversar com Deus? Vamos. Pai querido, Deus bendito, glorificamos a Ti. Bendizemos o Teu nome. Prestamos culto neste momento a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Não existe nenhum outro Deus igual ao Senhor, semelhante ao Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso, escolhemos de livre e espontânea vontade te seguir. E diante disso, ó Deus, nos submetemos a obedecermos com fidelidade os ensinamentos que o Senhor deixou para nós através de Jesus Cristo e dos apóstolos que o Senhor escolheu e autorizou-os e deu autoridade pelo Espírito de Deus para que eles pudessem deixar doutrinas significativas para nós nesse tempo e nessa época. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, quando concluiremos mais uma mensagem que seja uma bênção para a vida de todos que estão nos acompanhando. Oramos e fique conosco, tendo misericórdia e sendo bondoso para conosco, e que Teu Espírito esteja deixando a nossa mente completamente livre e clara para transmitir a vontade do Senhor para os Teus filhos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, porque nós podemos livremente conversar, falar com Deus. É tão bom conversar com Ele, ter esta intimidade. O primeiro texto que eu quero deixar ainda nessa manhã para você é o texto do Salmo 96, do versículo 8 até o versículo 10, que diz: Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo oferta. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Foi o que falou o salmista quando escreveu esse salmo de número 96, destacando aí os versículos de número 8, 9 e 10. Este é o motivo também pelo qual, antes de separarmos um tempo para a interpretação da palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus, apresentar doutrinas bíblicas para o povo de Deus, é importante nós termos conhecimento de verdades como esta que acabo de ler para você. Por isso, nós damos sim graças e glórias devidas ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Não é maravilhoso, amigo, irmão, querido, nós termos esta certeza? E é por isso que eu quero convidar agora você a louvar ao Senhor, a glorificar a Deus, cantando o hino 228 do Inário para
o culto cristão. A Deus demos glória. Esta é a proposta quando nós nos apresentamos para falar sobre a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louve ao Senhor, glorifique a Deus neste momento. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Que maravilha nós darmos graças ao Senhor, darmos glórias ao nosso Deus, glorificarmos ao Senhor com esse cântico, com tanta alegria no nosso coração. É muito bom nós fazermos isso. Agora sim, nós iremos novamente ser conduzidos para o Novo Testamento, o livro de Tito, capítulo de número 2, do versículo 11 ao versículo 13, é o texto que nós destacamos do livro de Tito como a mensagem central apresentada durante por todo o livro de Tito, que a esta altura eu acredito que você já está lendo o livro de Tito todo. Se você ainda não começou a ler, então se prepare e tome a decisão também de ler o livro de Tito e ver esta proposta maravilhosa que é apresentada no livro de Tito. E é importante observarmos isso. Um domingo passado, nós lemos esse texto do capítulo 2, o versículo 11
até o versículo de número 13, e nós vamos repetir novamente para irmos para a segunda e última parte desta mensagem. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Diante desta leitura, no domingo passado, nós falamos sobre a graça testemunhada, é o que nós vemos nesse texto sagrado. Nós falamos sobre a evidência da graça. Nós falamos sobre a graça manifestada, e ela faz isto, essa manifestação da graça, como nós apresentamos no domingo passado, ela faz isto em 3 formas que queremos destacar para vocês e que nós iniciamos esses destaques no domingo passado, falando sobre a graça que salva. E destacamos o versículo de número 11 do texto, porque a graça de Deus apareceu trazendo salvação a todos os homens. Grave bem este texto sagrado, porque ele é tipo de um texto áureo dentro deste texto que é o resumo praticamente do livro de Tito. A graça que transforma, e nós aí paramos e falamos para vocês que nós iríamos dar sequência na mensagem a partir desta questão da transformação, porque quando falamos sobre salvação, é impossível não gastarmos tempo para entendermos que não existe salvação sem transformação, sem que o Espírito de Deus entre na nossa vida, entre na nossa vida e comece todo este processo de transformação. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Quem é salvo busca constantemente a transformação da sua vida, dos seus atos, costumes, relacionamentos, decisões que nós tomamos, tudo dentro de um contexto da transformação que continuamente está acontecendo na nossa vida. Portanto, falando de transformação, nós podemos sim dizer que a conduta cristã deve ser fundamentada e motivada pela verdade cristã. Conduta. Imagina se a nossa conduta não for transformada pelo Espírito de Deus. Vamos ter problemas sérios. E o fundamento de toda conduta cristã é que Deus salvou você para que você seja zeloso e de boas obras, para que você pudesse ser usado para levar outros a Ele, ou seja, testemunhar, ensinar, pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante desta transformação, desta graça que transforma, é importante entendermos que ela também nos protege, ela nos guarda, ela nos dá segurança para nós sobrevivermos a este mundo mau,
Deus salva e depois ele começa em nós o processo de transformação. E transforma-nos para mostrar o seu poder, para que outros também sintam a necessidade de andar pelo mesmo caminho que nós estamos andando. Experimentar esta transformação que está acontecendo na nossa vida e que é vista pelas pessoas, pelo mundo. Nós precisamos mostrar isto para o mundo. Nós não vamos esconder o que está acontecendo em nós. O abandono, irmãos, amigos, desta visão simples do Evangelho, como estou apresentando aqui para vocês, tem gerado, a partir dos tempos, o que nós chamamos de um dualismo. Uns têm teologia correta, mas sem piedade. Outros têm piedade, mas sem teologia. Nos dois casos, nem a teologia é saudável e nem a piedade é saudável. Como nós podemos confirmar esta informação que eu passo para você neste momento, eu vou pedir para que você confirme isto em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 3. 2 Coríntios 11 e versículo de número 3, Paulo, o apóstolo, ele diz assim: eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha o que o texto está dizendo quando se prega uma teologia sem piedade. A mente das pessoas são corrompidas, estragadas. Então é importante observarmos que a doutrina não é mais importante do que a conduta. Mas a conduta está condicionada pela doutrina. O elo entre doutrina e conduta deve ser mantido juntos, como que não dá para desmembrá-los. A nossa conduta deve ser pautada pela doutrina. E aí sim nós entenderemos a grandeza e a profundeza do amor e da graça de Deus em nossa vida. E por que tudo isto? Tudo isto porque a graça da qual nós usufruímos é uma graça imerecida. Nós não merecemos a graça, mas ela se apresentou, ela apareceu. Não foi isso que o texto sagrado lembra do versículo que eu li e pedi para que vocês estivessem atentos ao texto que eu li? É esta graça imerecida. Então, Paulo olha para a salvação da penalidade do pecado e ele começa com a graça de Deus. Porque a graça de Deus apareceu. Foi o versículo 11 que nós lemos. E é importante observarmos isto. Então nós vamos ver aqui o propósito da manifestação da graça. Qual é o propósito da manifestação da graça? Por que essa graça? Todo
aspecto da salvação, é importante sabermos que é baseado na graça. Não é isso que a palavra de Deus diz? Nós somos salvos pela graça sois salvos. Olha aí como a palavra de Deus começa a trazer luz diante de um texto tão rico como este. Então, quando nós falamos da graça de Deus, e você ouve sobre justificação, regeneração, conversão, redenção, santificação, quando você ouve sobre estas doutrinas, tudo isso está apresentando a graça, porque tudo isso é graça. É pela graça que nós podemos experimentar todas essas questões que eu acabo de narrar para você, seja justificação, seja regeneração, seja santificação, nada disso é possível sem a graça de Deus. Então, o que é a graça? Se é tão importante assim, o que é a graça? Bem, você conhece a definição. No domingo passado nós demos a definição, mas mesmo se eu não tivesse dado a definição para você no domingo passado, você como crente em Jesus Cristo já tem conhecimento, mas nós queremos repetir isso aqui, relembrar para você isso aqui, para nós entendermos melhor a continuidade deste estudo. A graça é o favor imerecido de Deus para com os pecadores maus e indignos, pelos quais ele os livra do pecado e da sua penalidade. As consequências futuras do pecado são anuladas através da graça de Jesus Cristo. É lógico que quando eu falo de um pecado, as consequências de um pecado anulado, estou falando exatamente de todas aquelas palavras que nós estamos experimentando: justificação, regeneração, conversão, redenção, santificação, a confissão dos pecados diante de Deus. Quando nós fazemos tudo enquanto vivemos aqui neste mundo, a graça de Deus anula o que eu não posso fazer. É maravilhoso observarmos o que a palavra de Deus tem para nós. Portanto, a bondade livre e completamente merecida de Deus, pela qual ele abençoa todos nós, os pecadores, de uma forma eterna, para toda a eternidade. Então, quem é esta graça? E aqui agora eu quero que você fique atento para observar algumas declarações do texto que é maravilhosa, riquíssima para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Olha só, o texto que nós lemos diz assim: porque a graça de Deus apareceu. Não é isso que o texto diz? A graça de Deus apareceu. O que é isto? Apareceu. A graça de Deus apareceu, ou seja, tornou-se visível. Veio à luz, irrompeu. Olha só que coisa maravilhosa o texto coloca para nós. Aqui, a palavra realmente significa aparecer de repente e de forma visível. Esta é a graça. Quando ele diz que a graça de Deus apareceu, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre encarnação. Olha que coisa maravilhosa. A graça de Deus apareceu de repente, visivelmente no mundo, exatamente quando aconteceu o quê? Jesus chegou, Jesus nasceu. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo,
ele é a personificação da graça. Não existe graça sem Jesus. É importante. Alguém que diz que vive na graça, mas não conhece Jesus. Não tem sentido. Nós só podemos viver na graça se nós formos servos de Jesus, discípulos de Jesus. Não existe uma outra forma, uma outra maneira. E Tito, no capítulo de número 3, é interessante como ele coloca essas questões, mas antes disso, vale a pena nós lermos, por exemplo, 2 Timóteo, abre aí a sua Bíblia, em 2 Timóteo, no capítulo 1, e versículo de número 10, só para nós confirmarmos o que nós acabamos de falar aqui do texto. Eu estou dizendo que ele apareceu e eu estou dizendo que é Jesus. O nascimento de Jesus. Observe aí 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo de número 10. É importante isso. Olha só o que o texto sagrado diz. O versículo 10. Mas agora foi revelado pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte. Ele aparece. É o que diz aqui o texto sagrado. Exatamente quando Tito refere no versículo 9, sobre a graça. Olha só, versículo 9, que nos foi concedida desde toda a eternidade. A graça eterna e escolhida de Deus apareceu em Cristo Jesus. Agora sim, em Tito capítulo 3 e versículo de número 4, observe este versículo por um momento, é importantíssimo. Agora você olhar aí no capítulo de número 3 de Tito e observar este versículo e o que nós estamos estudando, pregando nesta manhã. Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 3 de Tito. Quando a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor pela humanidade apareceu. O que aconteceu? O que Tito diz que aconteceu? Ele nos salvou. Coisa maravilhosa. Só podemos ser salvos pela graça, porque a graça é Jesus. Esta é uma afirmação maravilhosa. Agora, veja mais, observe mais um pouquinho desse texto riquíssimo e maravilhoso que nós estamos estudando. Ele não diz quando Jesus Cristo apareceu. Ele diz que quando a bondade de Deus apareceu. Você percebeu isso? Quando o seu amor pelos homens apareceu, aí ele diz, ele nos salvou. Alguma dúvida? Não temos dúvida que é Jesus Cristo. Que é a bondade encarnada de Deus. Que é o amor encarnado de Deus. Que é a graça encarnada de Deus. Ninguém, além de Jesus Cristo, designado como Ele, no verso 5, diz que Ele foi aquele que nos salvou. E lembramos de Moisés, quando vai salvar o povo, quando vai tirar o povo da escravidão, e ele, diante de todo o poder que ele tinha que enfrentar, ele fala, mas como eu vou me apresentar? E como eu vou dizer para ele, quem foi que me mandou lá? Quem é que tem toda essa autoridade para me mandar, para pegar um povo que está trabalhando lá para o rei? E Deus chega para ele e diz, diga para ele que eu sou, te mandou. Muito parecido com o que Tito coloca aqui,
colocando a bondade, o amor, a graça sendo a mesma coisa. A graça é resumida no nome, pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é importantíssimo que nós tenhamos esta certeza e esta convicção. Você lembra muito bem, lógico, o texto é tão conhecido do Evangelho de João, capítulo 1, o versículo de número 14, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando nesse texto ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Que tipo de glória era esta? Foi uma glória cheia de quê? A glória cheia de graça, de bondade, de misericórdia e de amor. E a graça veio. É assim que é colocado aqui. Muito claro, trazendo salvação. E salvação para quem? De que forma? Que salvação é esta que ele traz? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. É tão bom lermos este texto. A quem é oferecida essa graça? E quem está oferecendo agora esta graça para o mundo inteiro? O efeito da sua aparição foi trazer redenção, libertação espiritual, porque ele veio para salvar. Isaías, ele trabalha esse assunto olhando para o povo e dizendo: olha, o Espírito do Senhor está sobre vós. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi assim que Isaías colocou esta ideia. E em 1 Timóteo, olha só, em 1 Timóteo capítulo 2, em versículo de número 3, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: isto é bom e aceitável para Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Para quem é oferecida a graça, está aqui a palavra de Deus nos dizendo. Esta é a amplitude, a magnitude desta questão. E nós ainda caminhando no Novo Testamento, confirmando a grandeza e a preciosidade desse texto como fundamento e como doutrina, nós encontramos em 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, e versículo de número 9, dizendo que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembra da mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Porque ele está chegando, ele está vindo. Eu estou preparando o caminho para ele chegar. E Tito aqui diz que ele chegou. Apareceu, surgiu, inesperadamente surgiu. Maravilhoso vermos esta palavra. E é por isso, queridos irmãos, que nesse texto Tito ordenou que é apropriada a sã doutrina. Nós precisamos da sã doutrina para nortear, para fundamentar, para nos dar base, segurança quando pregarmos, quando ensinarmos, quando orientarmos e aconselharmos as pessoas. E agora nós podemos sim concluir esse estudo dizendo que estas
Todas essas coisas que no domingo passado e hoje apresentamos para vocês não são coisas fáceis. E só posso interceder e orar para que haja um esclarecimento em toda a nossa mente sobre esta verdade que precisa ser incrustada, colocada definitivamente em nossa mente. E isto nós vamos demonstrar no nosso profundo relacionamento verdadeiro com Deus. É importante observarmos isso. Queremos ser as pessoas transformadas que vivem piedosamente, para que a palavra de Deus não seja desonrada, para que o adversário, ele seja envergonhado e a palavra de Deus glorificada através dos nossos atos e das nossas ações no culto verdadeiro que nós prestamos ao Senhor. É disto que nós estamos anunciando desde o domingo passado, para que o nosso Salvador seja exibido como um Deus poderoso e que sejamos zelosos e que segui-lo, servi-lo, nos colocarmos à disposição desse Deus grandioso e maravilhoso e Salvador, produza em nós boas ações, boas obras, na demonstração do amor, na demonstração do cuidado, na demonstração de simpatizar pela necessidade do próximo e se apresentar para ajudá-lo. É maravilhoso vermos isso aqui. E finalmente concluímos dizendo: por isto é realmente proveitoso para os homens que nos veem e concluirão que o nosso Deus realmente não apenas é anunciado como Salvador, mas ele pode sim salvar, porque eles podem ver através de nós. E queremos honrá-lo desta maneira, através da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, derrame graça, bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Enquanto isso, nós estaremos orando ao Senhor pela sua vida, orando ao Senhor para que Deus esteja te abençoando, dizendo: Pai querido, Deus bondoso, nesta manhã, mais uma vez na tua presença, concluímos, ó Deus, este estudo com o propósito. E o propósito é abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, os nossos amigos e todos aqueles que têm nos acompanhado, Senhor, que eles tenham entendido, Pai querido, a importância desta graça que é Jesus Cristo. Nós não merecemos Jesus. Ele oferece como presente para nós e ainda nos concede uma salvação eterna através dele, e para ele viveremos eternamente. Muito obrigado a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, e que hoje o Senhor esteja separando mais tempo ainda, Deus, para aprendermos mais da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, à noite nós voltaremos com o culto de celebração da ceia do Senhor. Então se prepare, você aí na sua casa. No mês passado, eu preguei sobre a celebração da ceia do Senhor e recebi alguns recadinhos no meu WhatsApp, dizendo: faltou o pão, faltou o cálice,
na hora que eu estava preparada para tomar o pão e o cálice, encerrou o culto, terminou o culto, e eu não tive a oportunidade. Muito bem, logo mais à noite, prepare-se na sua casa para ter o pão, ter o cálice e você tomar juntamente comigo, como representando a igreja do Senhor Jesus. Isso vai acontecer no culto presencial também, na mesma hora, no mesmo momento. A igreja reunida presencialmente, você na sua casa terá a oportunidade de participar, receber a mensagem, glorificar ao Senhor e cumprir a palavra de Deus, comendo o pão e tomando do cálice. Na sequência, o pastor Eduardo vem aí com a escola bíblica dominical, com esta primeira lição. E vai ser desafiador para os professores nesse trimestre, quando será estudado o livro do Apocalipse. Então, preparem-se para a feijoada, prepare-se para estudo forte, para estudo que precisa usar a nossa mente para compreendermos, porque às vezes nem sempre é fácil o que se apresenta no livro do Apocalipse, e nesse último trimestre, este é o desafio para a escola bíblica dominical. Eu convido você a se animar e fazer essa série de estudos na escola bíblica dominical. Fica aí com a última música que nós separamos para abençoar a sua vida, enquanto você se prepara para a primeira lição do trimestre. Que Deus te abençoe e até domingo, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Diga comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. Cante! Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Glorifica o nome do Senhor. Oh, dê a Ele glória. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh Deus, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia, diga o que João Batista disse. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Declare que diminua eu, cante. E que diminua eu, para que Tu cresças, oh, cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
meu lugar secreto, só tua graça. Oh, cante, diga no santo, oh, no santo dos santos, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta em tua presença. Oh, então adora o nome dele, vai, querido. Oh, erga a tua voz. Isso, adore, adore, adore. Oh, te adoramos, Senhor. Yeah. Senhor da nossa vida. Yeah, yeah. Yeah, Senhor. Cante, diga no santo dos santos, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer. Yeah. Diga, no santo dos santos, só teus olhos me veem, debaixo é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença, só tua graça me basta e tua presença. diga só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Mas o meu prazer, Senhor. Mas o meu prazer, Senhor. Mas o meu prazer, Senhor. Faz o meu prazer, Senhor. Aleluias. Aleluias. Olá, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa Escola Bíblica Dominical e estamos iniciando a nossa próxima revista. Encerramos a revista passada que falava sobre
oração. E estaremos começando esse trimestre estudando sobre Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Um estudo muito interessante que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e edificar a sua família. Então, para nós começarmos a nossa lição, vamos ao nosso texto áureo, que se encontra em Apocalipse 1, versículo de número 8, que nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, glória, que palavra linda! Aquele que era, que é e que há de vir, né? Então nós vamos na primeira lição, Apocalipse, o livro da revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. O termo revelação é a tradução do original grego apocalipsis e significa tirar o véu. O próprio nome já indica qual é o conteúdo do livro de Apocalipse. Ele expõe assuntos que estavam ocultos e revela eventos acontecendo na experiência das igrejas na Ásia. Muitas profecias do livro de Apocalipse se cumpriram através da história da igreja e revela Jesus Cristo, mas também enfatiza os acontecimentos que ainda estão por vir. O objetivo do livro de Apocalipse é tirar o véu de Jesus Cristo a todos, ou seja, este livro é a plena revelação de Jesus em sua glória e poder. No livro encontramos a afirmação, revelação de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1. As revelações provêm de Deus como dádiva, pois é algo que o homem não conseguiria conhecer pelos seus próprios esforços. Deus queria que os seus servos perseguidos soubessem o que aconteceria pela sua intervenção e providência para a causa de Cristo, para que a causa de Cristo triunfasse. A profecia revela a realidade do conflito existente entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Este conflito atravessa a história e tem seu fim quando o Senhor Jesus se apresentar vitorioso aos seus servos. A mensagem apocalíptica, ela não tem só, a gente só não encontra ela somente no livro de Apocalipse. Nós encontramos também no livro de Daniel. E é interessante que Daniel, capítulo 7, versículo 12, ao lermos Daniel, percebemos que a Babilônia não tomou Israel, foi o próprio Deus quem entregou Israel à Babilônia, devido à sua desobediência. A gente vê isso em Daniel 1, do versículo 1 ao versículo 2. Em Daniel 7, as coisas não acontecem de forma aleatória. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. As revelações escritas no livro de Daniel não foram colocadas em ordem cronológica. O povo de Israel entendeu as profecias de Jeremias e de Ezequiel para quando retornassem à sua terra. Mas Daniel mostra que o cativeiro era de 70 vezes 7. Esse número simboliza o tempo dos governos dominantes sobre Israel, até a chegada do reino libertador de Cristo. E aí em Daniel 9, a gente vai ver que
o cativeiro da Babilônia termina em 70 anos, se o povo de Deus se voltasse para ele. Então, assim, em Daniel 9, a gente vai vendo os estudos e vê que se o povo se voltasse para Deus em 70 anos, tudo estaria terminado, né? Daniel mostra o Cordeiro vindo para selar todas as visões proféticas do Antigo Testamento, tanto as que não são mais necessárias, visões proféticas nos dias de hoje. Isso é muito interessante, porque a gente vê muita gente entregando profecias e o livro fala para nós que não são mais necessárias visões proféticas nos dias de hoje. Olha que interessante. E Daniel permaneceu na Babilônia enquanto todo o povo retornava para Jerusalém. Aí você vai falar, pastor, mas o que interessa isso se a gente está estudando Apocalipse? É bom a gente entender que visões apocalípticas tinham tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então nós lemos algumas coisas sobre Daniel, Jeremias, Ezequiel, que profetizaram quando tiveram visões apocalípticas também. E a gente vai vendo que qual era o objetivo disso tudo? Era o juízo de Deus diante do afastamento do povo. Deus requer obediência e a fidelidade do povo, no caso, a igreja. Para que Deus quer essa fidelidade? Para que o povo, sendo fiel a Deus, ele possa exercer o seu poder de influenciar o mundo e cumprir a sua missão de anunciar que Deus é amor, mas também justiça sobre a face da terra. Então, a sua importância nos livros de Daniel e Ezequiel para os pioneiros da igreja, João declara aos crentes sofridos por causa da perseguição a grande verdade de que Jesus os amava. E isso era muito importante, porque as pessoas estavam sendo perseguidas, estavam perdendo a sua fé, e quando João recebe esta visão, para levar o povo para que eles entendessem que Jesus os amava, que estava cuidando deles. Mesmo que a perseguição trouxesse a sensação de esquecimento, havia a revelação da realidade do amor imutável de Deus. É interessante porque muitas vezes quando as coisas começam a sair fora do nosso controle, a sensação que nós temos é que Deus nos esqueceu, que Deus não está cuidando de nós. E aí vem aqueles questionamentos, por que isso, por que aquilo outro, quando na verdade todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí, nessa revelação, Jesus mostra o seu amor sacrificial, que nos purificou e nos libertou da escravidão do pecado, né? Assim, na revelação de Apocalipse, o Senhor procura reavivar a igreja para estar preparada para suportar seus algozes. Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos, né? O primeiro, a denúncia do pecado da perseguição. A denúncia do pecado da perseguição. O sofrimento que aguarda os perseguidores. E o principal, a vitória do bem manifesta no amor de Cristo pela sua igreja. Oh, glória!
A igreja é desafiada a superar as suas dificuldades no seu tempo, sendo fiel ao Senhor, na certeza de que Ele vencerá e que o mal será derrotado e a justiça divina triunfará. Então, o preparo das igrejas, em Apocalipse 1, do capítulo 1 ao 8, as igrejas da Ásia foram encorajadas com as seguintes declarações. Primeira, o vencedor certamente virá. Capítulo 1, versículo 7. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. E a afirmativa da vinda triunfal do Senhor Jesus, os crentes precisavam dessa certeza para que permanecessem firmes. Segundo, ele revela em 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é o primeiro, o Ômega é o último. Última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Então ele revela que ele vai voltar para nós. Em terceiro, ele declara, eu sou. Declaração que revela a eternidade do Senhor desde das revelações do Antigo Testamento. Revela que Deus é o começo, é o autor e criador de todas as coisas, como ele propõe e declara coisas grandes. O Senhor afirmou que ele é o princípio e o fim. Ele é a origem de toda a criação. Ele é o começo e também o fim. É o alvo da criação. Em 1 Coríntios 8, versículo 6. Assim deve ser os crentes de hoje. Entender esse grande amor de Deus que se revela a nós com grandes promessas. Bom, então nós entendemos que o vencedor certamente virá. Ele se revela a nós, o grande eu sou. Então a igreja de hoje, por mais que ela passe por perseguições, a convicção da vinda do Senhor Jesus precisa nos fortalecer. Jesus virá de forma inesquecível e todos reconhecerão o Senhor. Será um acontecimento terrível para aqueles que tomaram parte da sua morte e o transpassaram. Será ocasião de lamento para aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor, porém o rejeitaram, quando poderiam tê-lo recebido como Salvador, o Senhor de suas vidas, mas não o fizeram. Então, para as pessoas que não se entregaram a Cristo, pessoas que ouviram falar de Jesus, ouviram falar da sua vinda, pessoas que escarneceram, pessoas que perseguiram a igreja, o dia do Senhor será um dia de muita tristeza, de muito lamento. Então, para nós entendermos o livro de Apocalipse que estaremos estudando nesse trimestre, tem uma grande importância na revelação divina à sua igreja. O livro divulga, por meio da sua linguagem singular, carregadas de símbolos, né? O livro de Apocalipse é carregado de símbolos para mostrar verdades sobre o dia do juízo final, a ressurreição dos mortos, o inferno, o céu e a eternidade dos salvos e o destino dos ímpios. Então o livro de Apocalipse ele vai trazendo para nós, através de simbologias, todos esses acontecimentos.
pessoas que não acreditaram, infelizmente nós não podemos fazer nada. Mas nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós não podemos baixar a guarda. Você, meu irmão, não pode baixar a guarda. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e nesse tempo de pandemia tem aparecido muitas pessoas dizendo que é o sinal dos tempos, que é o final de tudo, que Jesus está voltando. Ninguém sabe o dia e nem a hora, somente o Senhor. O que nós precisamos e devemos é estar firmes, preparados. Não podemos nos deixar que pessoas daqui, pessoas dali nos enganem com palavras vãs, palavras que fazem coceiras nos ouvidos. Nós precisamos entender que Deus ele vai voltar e a sua igreja vai triunfar. Então, guarde isso no teu coração, meu querido. A tua fé não é vã. Tudo que você tem passado, tudo que você tem suportado por amor de Cristo, vai ser recompensado. Vai ser recompensado porque o que nós lemos aqui, no versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, a palavra de Deus para nós é que ele há de vir. Vir fazer o quê? Buscar a sua igreja, se revelar ao seu povo, né? Então, mantenha-se firme, mantenha-se buscando, ensinando os teus filhos, ensinando os seus familiares, se reunindo, né, juntos para estudar a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus, meu querido. Ela tem ensinos maravilhosos. E esse livro de Apocalipse vai nos ajudar muito. Vai ser uma bênção para você e para a sua família, tá bom? Então, não baixe a guarda. Então, meus queridos, o livro de Apocalipse, nós estamos estudando a primeira lição. Eu quero que você, durante a semana, faça uma pequena leitura, um estudo. Estude Daniel, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Esse livro de Daniel vai te ajudar a entender a revelação de Deus. Porque aí quando você chegar em Apocalipse, na próxima lição, você vai estar com a mente mais aberta, pronta para receber mais informações, né? E esse é o propósito da Escola Bíblica Dominical. É mostrar para você as revelações de Deus e os benefícios que ela pode trazer na sua vida e na vida da sua família. A principal mensagem do livro de Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o grande Senhor da história. Os desastres narrados não devem ser considerados literalmente. Olha que alerta. Os desastres narrados no livro de Apocalipse não devem ser levados literalmente. Não podem deixar algumas pessoas se aproveitarem. Olha o que está acontecendo, essa pandemia. Tem muitas pessoas se aproveitando da ingenuidade das pessoas e tirando proveito. Então, ao estudarmos Apocalipse, nós vamos entender que nós não podemos dar para essas pessoas o que elas querem, tirar proveito de nós. Deus é misericordioso e a revelação será na direção
do cumprimento da vontade do Senhor, que conduz a história, né? Sua perenidade aparece no versículo 17 do capítulo 1. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que domina todas as coisas e que conduz a história para o fim que Ele quer. Então você tem que entender isso. E é isso que nós vamos procurar, de uma maneira bem simples, está passando para você, que Deus é o Senhor da história. Tudo está no seu controle. Essa pandemia está no controle de Deus. As perdas que nós temos estão no controle de Deus. As pessoas que escarnecem de Deus e de nós como povo de Deus, Deus está vendo. E ao seu tempo Deus fará justiça. Não é você e nem eu que precisamos fazer justiça. Quando Jesus voltar, Ele fará justiça. Então, que coisas foram reveladas sobre você na sua conversão? É interessante você começar a pensar nisso, porque quando você se converteu, Deus se revelou a você. Não sei, pode ter sido através de uma palavra, através de um momento de oração, mas Deus se revelou a você. Nas lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia, como a soberania de Deus tem fortalecido você? Pense nisso, porque muitas vezes Deus se mostra para nós e nós não percebemos. Então, o Apocalipse, ele nos mostra um Deus que se revela à sua igreja. E aí você vai entender que a mensagem de Apocalipse é para hoje. É para você viver no seu dia a dia. É para você, quando for sair da sua casa amanhã para trabalhar, você viver a revelação do Senhor. Viver a revelação de um Deus que é justo. Um Deus que cuida da sua família, que cuida da sua história. Um Deus que te ama. Um Deus que enviou o seu Filho para cuidar de você. Então, que você guarde isso no seu coração. Que Deus se revela de muitas maneiras. E Ele quer se revelar cada dia mais a você. Tá bom? Então tenha um ótimo domingo. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. E o desejo do meu coração é que esses estudos venham fortalecer a sua fé e a fé da sua família. Que Deus te abençoe. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção,